O relógio da minha mesa de cabeceira marcava 2:13 da madrugada quando meu celular vibrou em cima da cômoda. Aos 65 anos, você aprende a dormir de um jeito diferente. O sono fica mais raso, mais frágil. As juntas doem quando o tempo muda. A mente se enche de coisas que ficaram sem ser ditas, de conversas que deveriam ter acontecido, de momentos que você revira a volta tentando encontrar onde podia ter feito diferente. E os barulhos que antes mal chegavam aos seus ouvidos, agora te puxam de volta do sono como uma mão no colarinho, brusca e sem cerimônia. Naquela noite, eu estava deitado meio acordado de qualquer forma. Fazia isso com frequência. A chuva tinha começado por volta de meia-noite, uma daquelas chuvas de São Paulo que chegam sem avisar e ficam batendo nos vidros em ondas irregulares, sem ritmo. A casa parecia grande demais. Parecia silenciosa de um jeito que só quem já viveu num lugar cheio de vida e viu esse lugar esvaziar aos poucos consegue entender. Não é o silêncio de um lugar que nunca teve barulho. É o silêncio de um lugar que teve. E que parou. Alcancei o celular sem os óculos, franzindo os olhos para tentar enxergar a tela iluminada. Minha primeira reação foi irritação, a reação automática de qualquer pessoa acordada de madrugada. A segunda veio um segundo depois, quando meu cérebro ainda sonolento registrou de qual número a mensagem vinha. Eu sentei na cama tão rápido que a cabeça rodou. 5 anos, 2 meses e 11 dias desde que a Clara morreu. Eu tinha mantido o número dela nos contatos porque apagar sentia como perder ela uma segunda vez. Apagar parecia uma declaração, uma aceitação definitiva de que ela não estava mais aqui e que nunca mais estaria. A cada poucos meses, eu passava pelo nome dela rolando a agenda por acidente e sentia o ar sair dos pulmões como se tivesse levado um soco. Mas eu nunca, nenhuma vez em 5 anos, 2 meses e 11 dias, tinha esperado ver uma mensagem vir daquele número. Peguei os óculos da mesa de cabeceira com as mãos que não estavam firmes e li. Pai, eu sei que é estranho. Por favor, não fica com medo. Estou aqui fora na sua varanda. Faz quase 1 hora que eu tô aqui e não sabia como te chamar de outro jeito. Achei esse número numa caixa das coisas dela. Meu nome é Clarinha. Acho que sou sua neta. Eu li 3 vezes. Li devagar, com cuidado, como quem tenta ter certeza de que entendeu cada palavra. E então eu ouvi a batida na porta. Suave, hesitante, incerta. Do jeito de quem não tem certeza se tem o direito de bater. De quem está na soleira, mas não sabe se é bem-vindo. Coloquei o roupão, calçai o chinelo. Andei pelo corredor com o coração em algum lugar entre a garganta e o estômago. Toda a parte lógica do meu cérebro estava funcionando. Eu ouvia as razões. Uma por uma. Era de madrugada, eu estava sozinho. Eu não conhecia aquela pessoa. Podia ser qualquer coisa. Mas por baixo de todas essas razões, havia algo diferente. Algo que eu não sentia havia 5 anos. Uma espécie de atração, de orientação, que me puxava em direção àquela porta sem pedir licença, sem precisar de explicação, do mesmo jeito que uma agulha de bússola encontra o norte sem ser instruída. Abri o trinco. Puxei a porta. Ela estava parada embaixo da luz da varanda na chuva. 18 anos, talvez 19. O cabelo escuro colado no rosto pela chuva, os braços cruzados sobre o peito num gesto que era ao mesmo tempo proteção do frio e proteção de algo maior, algo mais difícil de nomear. Usava um moletom cinza encharcado até a pele, uma mochila pendurada num ombro. Ela parecia cansada do jeito que vai mais fundo do que uma noite ruim, mais fundo do que uma semana difícil. Era o cansaço de alguém que carrega algo pesado faz muito tempo e aprendeu a andar com ele, mas não aprendeu a não sentir o peso. Mas foram os olhos dela que me pararam completamente. Os olhos da Clara. O formato exato. A cor exata. Aquele tom específico de castanho escuro que pegava a luz de um jeito que eu nunca tinha visto em mais ninguém, que eu tinha passado 30 e tantos anos olhando e achando que era algo único no mundo, pertencente a uma só pessoa. Os olhos da minha filha. Vivos, me olhando de volta de um rosto que eu nunca tinha visto antes na vida. Por um momento nenhum dos dois falou. A chuva continuava caindo. O farol de um carro passou lá na rua,
Em algum lugar no quarteirão, um cachorro latiu uma vez e parou. Desculpa, ela disse, e a voz dela estava tremendo. Pelo frio, pelo nervoso, ou pelos dois, eu não conseguia distinguir. Eu não sabia para onde mais ir. Fiquei sentada no meu carro ali na rua por 2 horas tentando decidir se eu devia bater ou não. Fiquei com medo de que o senhor ficasse com medo, ou me mandasse embora, ou não acreditasse em mim. Eu sei que é loucura. Eu sei que o senhor não me conhece. Ela fez uma pausa curta. Mas eu não tinha mais ninguém. Recuei um passo e abri a porta mais. Entra, eu disse. Por favor. Entra antes de você pegar uma pneumonia aqui na minha varanda. Havia algo de involuntário naquele convite, algo que vinha de antes do pensamento, de antes da decisão consciente. Depois eu ia pensar que era a coisa mais natural que eu já tinha feito. Eu a envolvi num cobertor grosso que ficava no armário do corredor. Fiz ela sentar no sofá mais perto da saída do ar-condicionado no modo aquecimento, bem longe da janela onde a chuva ainda batia. Fui à cozinha aquecer uma sopa que eu tinha feito 2 dias antes. O tipo de coisa que você faz quando cozinha por hábito, por ritual, por ter aprendido que manter a rotina é uma forma de continuar existindo quando não sabe mais muito bem por que está existindo. Ela segurou o pote com as 2 mãos, as 10 pontas dos dedos encostadas no cerâmica quente, e deixou o vapor subir ao redor do rosto, fechando os olhos por um instante. Parecia alguém que não havia tido um momento de quietude em muito tempo. Eu sentei na cadeira do outro lado da mesa de centro e esperei. O nome dela era Clara Reis. Ela tinha sido criada em Goiânia por um casal, o seu Arnaldo e a dona Beatriz, professores dos dois, pessoas tranquilas que tinham lhe dito cedo que ela era adotada e nunca fizeram aquilo parecer uma ferida. Ela falava deles com carinho real, sem nenhuma ressalva. E eu registrei aquilo como algo importante sobre quem ela era. Ela tinha completado 18 anos 3 meses antes da noite em que apareceu na minha varanda. E quando completou 18, chegou pelo correio uma carta do escritório de um advogado em São Paulo, enviada em nome de sua mãe biológica, que tinha tomado providências para aquilo anos antes de morrer. O advogado tinha instruções específicas, datadas de muito tempo atrás, de entregar aquele envelope somente quando Clarinha completasse a maioridade. Ela mandava cartas pro advogado todo ano desde que eu nasci, Clarinha disse, as mãos ainda aquecidas pelo pote. Cartas de aniversário, uma para cada ano. Ela pediu que ele guardasse tudo até eu ser adulta e pudesse decidir por mim mesma o que fazer com isso. Ela fez uma pausa. A chuva batia nas janelas. Eram 18 envelopes. Li todos numa noite só. Não consegui parar. Ela alcançou a mochila que tinha depositado ao lado do sofá e tirou um envelope pardo, daqueles de papel craft, gasto nas dobras e nas bordas, com a aparência de algo que foi aberto e fechado muitas vezes. Colocou na mesa de centro entre nós, mas não abriu. As mãos dela ficaram sobre ele por um momento, como se precisasse de um segundo antes de continuar. As outras cartas eram ela me contando sobre si mesma, quem ela era, o que ela gostava, o que ela esperava para mim, o que ela sentia quando me imaginou crescendo. Uma vez ela descreveu inteira uma tarde que ela passou num parque em Pinheiros, assistindo um músico de rua tocar violão, só porque achou que eu ia querer imaginar aquela cena. Clarinha ergueu o olhar por um instante. E eu queria. Estranhamente, eu queria muito. Ela respirou fundo. Mas a última carta era diferente. Ela escreveu 8 meses antes de morrer. E ela disse uma coisa que eu não consigo parar de pensar desde que li. Que eu precisava mostrar para o Senhor. Ela empurrou o envelope em direção a mim. Eu o peguei. Abri com mãos que não estavam completamente firmes. A carta tinha 2 páginas, escrita à mão em papel almaço amarelo com aquela letra caprichada, levemente inclinada para a esquerda, que eu teria reconhecido em qualquer lugar. Eu costumava brincar com a Clara sobre a caligrafia dela quando ela era pequena. Dizia que parecia médico tentando escrever poesia. Ela ria e continuava escrevendo do mesmo jeito, porque não mudava o que era por brincadeira de ninguém. Tinha escrito assim a vida inteira. Eu li devagar, sem pular nada.
Ela escreveu sobre ter orgulho da vida que havia construído. Escreveu sobre a empresa, a consultoria que tinha aberto com os sócios 5 anos antes, e como tinha crescido mais rápido do que ela esperava. Escreveu que tinha descoberto algo que não era para ela descobrir, e que não sabia ainda o que fazer com aquela informação. Escreveu que esperava estar preocupada à toa, e que quando Clarinha lesse aquilo, tudo ia ter se resolvido de algum jeito. Mas então, perto do fim da segunda página, a letra mudou. Ficou menor, mais comprimida. A caneta parecia ter sido pressionada mais forte contra o papel, deixando as letras mais escuras, menos fluidas, com aquela aparência de coisa escrita por alguém que estava com esforço mantendo a mão quieta. Ela escreveu assim: Se eu já tiver ido quando você ler isso, e parecer que foi um acidente, saiba que não foi. O nome dele é Ricardo Haddad. A gente construiu a empresa juntos. Eu fui cuidadosa, mas estou com medo. Eu guardei tudo que prova o que ele fez no box de armazenamento na Avenida dos Andradas. A chave está colada no verso da foto no envelope marcado Goiânia. Guardei cópias de tudo. Se algo acontecer comigo, foi porque ele fez acontecer. Eu larguei a carta na mesa. O cômodo ficou muito quieto de um jeito que parecia diferente dos outros silêncios daquela noite. Lá fora a chuva tinha intensificado, batendo nas janelas em ondas seguidas, sem intervalo. Eu olhei para Clarinha. Ela me olhava de volta com aquela expressão de quem já passou por muitas versões desse momento na cabeça antes de chegar aqui. De quem já imaginou como o outro ia reagir e que agora estava simplesmente esperando para ver qual versão se confirmava. Eu precisei de um momento. Precisei deixar o que tinha lido pousar antes de conseguir falar. A morte da minha filha tinha sido classificada como acidente. Ela tinha caído da varanda do apartamento de cobertura de Ricardo Haddad durante uma reunião de trabalho à noite, que ele descreveu como de rotina. Ele a tinha encontrado. Tinha chamado o SAMU. Tinha ficado na frente da missa de 7º dia com os olhos vermelhos e a voz embargada, e tinha dito para todo mundo que ela era a melhor sócia que ele já tivera. Eu tinha apertado a mão dele na saída da igreja. Me lembrava de ter pensado que ele parecia genuinamente destruído. Durante 5 anos eu tinha me convencido de que essa leitura estava certa. Tinha me convencido porque o luto não te deixa outra opção quando a alternativa é grande demais para suportar. Quando a alternativa é imaginar que houve uma decisão, que houve uma mão, que houve alguém que calculou e escolheu. Essa alternativa você empurra para longe. Você chama de paranoia. Você chama de o luto procurando culpado. E você continua vivendo porque não tem como parar de viver. Você disse que não sabia para onde ir, eu disse devagar. O que aconteceu depois que você leu a carta? Você tentou encontrar o box? Clarinha engoliu em seco. Seus dedos apertaram levemente o pote vazio de sopa, um gesto inconsciente. Eu achei o box, ela disse. Fui a São Paulo assim que consegui juntar dinheiro para passagem. Usei a chave. O pendrive estava lá, junto com tudo que ela descreveu em anotações separadas. Uma espécie de índice do que ela tinha guardado em cada caixa. Ela parou. Mas alguém já tinha estado lá antes de mim. Não recentemente, o padrão de poeira estava perturbado há tempo. Meses, talvez 1 ano ou mais. Algumas caixas tinham sido mexidas. Algumas estavam vazias. Caixas que ela listou no índice como contendo documentos impressos, cópias de contratos, extratos. Tudo que devia estar nessas caixas tinha sumido. Ela levantou os olhos para mim. Ele sabia do box. Alguém sabia. E foi lá antes de mim e levou o que achou. Mas o pendrive ainda estava lá porque ela tinha escondido dentro do forro de uma jaqueta velha, que estava no fundo de uma das caixas que ainda tinham coisas. Estava costurado por dentro. Você não acharia se não soubesse que estava procurando. Ela enfiou a mão na mochila. Tirou um pendrive pequeno, preto, um desses modelos simples e anônimos que não chamam atenção nenhuma. Colocou na mesa ao lado da carta. Eu não consigo abrir, ela disse. Tem senha. Tentei tudo que me veio à cabeça. A data de nascimento dela, o nome da empresa, combinações com o meu nome. Nada funcionou. E eu fiquei com medo de levar para alguém que eu não conhecia, de mostrar para alguém que eu não sabia em quem confiar. Ela fez uma pausa pequena. Aí eu achei o nome do senhor numa das cartas de aniversário. Ela falava do senhor. Não muito,
mas com um carinho que eu não precisei de mais do que uma vez para entender. Ela escreveu que o senhor era o tipo de homem que, quando não sabe o que fazer, senta e pensa até saber. Ela ergueu os ombros num gesto que era quase desculpa. Então eu entrei no carro e vim. 12 horas de Goiânia. Parei 2 vezes no caminho. Fui ficando com mais medo conforme chegava perto, mas achei que parar seria pior do que chegar. Eu fico às vezes tentando imaginar aquelas 12 horas. Uma jovem de 18 anos que há 3 meses recebeu cartas de uma mãe que nunca conheceu, que foi a uma cidade estranha atrás de um box de armazenamento num endereço de uma mulher morta, que encontrou rastros de que alguém esteve lá antes, que pegou um pendrive que não conseguia abrir, e que então dirigiu 12 horas para bater na porta de um avô que ela não sabia que existia. Minha filha tinha entregado ela para adoção aos 18 anos, porque estava sozinha, e com medo, e sabia, com a lucidez dolorosa de quem não tem outra escolha, que não conseguia dar a uma criança o que uma criança precisava naquele momento. Tinha passado os 18 anos seguintes construindo uma vida, uma empresa, escrevendo uma carta por ano para uma menina que nunca veria crescer, confiando que aquelas cartas iam chegar na hora certa. Não era nada, era tudo. Eu sei que não era assim que o senhor esperava que fosse à noite, Clarinha disse. E havia algo no tom dela, levemente seco, levemente contido. Aquele humor quieto de quem aprendeu que às vezes a única forma de lidar com as coisas impossíveis é nomeá-las com uma certa ironia, que era tão precisamente a Clara, que empurrou o ar todo do meu peito para fora de uma vez. Eu precisei de um segundo. Não, eu disse quando consegui. Não era. Olhei para o pendrive na mesa. Me deixa tentar uma coisa. Fui ao escritório lá em cima e trouxe o notebook. Conectei o pendrive e observei a tela exibir o pedido de senha, o campo em branco piscando, esperando. Fiquei olhando para aquele campo por um momento. Pensei em quem a Clara era. Pensei nas coisas que ela guardava perto. Pensei no que ela teria escolhido como senha de um arquivo que precisava sobreviver, que precisava existir para depois dela, mas que ela não queria que qualquer pessoa abrisse. Precisava ser algo que a pessoa certa adivinharia imediatamente e completamente opaco para quem não tinha o contexto. Digitei a data da última carta de aniversário. Incorreto. Tentei o ano de fundação da empresa combinado com o mês de nascimento de Clarinha. Incorreto. Fiquei parado. Pensei no que ela tinha escrito no final da carta. Eu fui cuidadosa. Era exatamente a Clara. Metódica. Precisa. Ela não usaria algo aleatório. Ela usaria algo que funcionasse como uma chave real, que abrisse a porta para quem tinha a informação certa e deixasse fechado para quem não tinha. Pensei em quem ela teria em mente quando criou essa senha. Quem era a pessoa que, no cenário mais sombrio que ela estava imaginando, apareceria com o pendrive e precisaria abri-lo. Digitei o nome da minha esposa e o ano em que ela morreu. Margaret Reis, 1994. A tela mudou. Clarinha fez um som do outro lado da mesa. Algo entre um suspiro e uma exclamação contida. Eu virei o notebook para que as duas pudéssemos ver a tela ao mesmo tempo. A Clara tinha organizado o conteúdo do pendrive em pastas nomeadas por datas, com aquela organização meticulosa que era o jeito dela de funcionar. A pasta mais antiga voltava a 6 anos antes da morte dela. Havia subpastas com nomes curtos e diretos, sem floreio. Abri a marcada simplesmente como Evidências Haddad, e comecei a ler. O que ela tinha reunido era metódico e destruidor. Ricardo Haddad tinha desviado dinheiro de clientes da consultoria para uma série de contas fantasmas por pelo menos 4 anos antes da morte dela. Os valores não eram pequenos. Ele tinha feito com cuidado, em incrementos calculados, através de camadas suficientes de transações intermediárias para que qualquer auditoria superficial passasse batido. Era o tipo de esquema que precisava de paciência e de conhecimento profundo de como os controles internos funcionavam. A Clara tinha notado uma inconsistência nas conciliações trimestrais, algo pequeno que a maioria das pessoas teria ignorado. Mas ela tinha puxado o fio, tinha continuado puxando, e tinha chegado ao fim com o quadro inteiro desmontado na frente dela. 40 páginas de anotações e capturas de tela,
Um trabalho de meses documentado com a precisão de quem sabe que vai precisar que aquilo seja irrefutável. Mas havia uma segunda subpasta. Ela tinha um nome de uma palavra só. Por quê? Abri. Havia fotografias. Imagens que a Clara tinha conseguido a partir do sistema de câmeras de segurança do edifício onde ficava a cobertura de Ricardo, com uma nota explicando como as tinha obtido através de um contato antigo na empresa de administração do prédio. As imagens tinham marca d'água com o carimbo de data e hora do sistema de segurança. A data era a noite em que ela morreu. A primeira foto mostrava o corredor de acesso à cobertura, vazio. A segunda mostrava a sala de estar do apartamento, 2 copos sobre a mesa de centro, documentos espalhados. A terceira mostrava a varanda. Ricardo Haddad estava lá, de pé, próximo à grade. E ao lado dele, a menos de 1 metro de distância, estava a minha filha. Ele não estava lá dentro quando ela caiu. Não estava na sala de estar. Não estava ao telefone quando ouviu o barulho e foi ver o que tinha acontecido. Ele estava na varanda, ao lado dela, perto o suficiente para estender o braço sem nem precisar dar um passo. A última foto tinha uma anotação da Clara embaixo, escrita no mesmo tom direto e sem ornamento das demais. Última imagem antes da falha do sistema. Ele é o último a aparecer na gravação ao lado dela. Nessa foto, a minha filha estava de costas para a grade. Ricardo Haddad não era o homem que tinha voltado para dentro do apartamento depois de encontrá-la. Era o homem que tinha voltado para dentro do apartamento depois de empurrá-la. Fechei o notebook. Por um longo momento, nenhum de nós disse nada. Clarinha estava me olhando com aquela quietude cuidadosa que eu já tinha notado quando ela chegou. O tipo de quietude que as pessoas desenvolvem quando aprenderam que as emoções dos outros precisam de espaço para pousar antes que qualquer outra coisa possa acontecer. Ela tinha ficado com aquela informação sozinha por semanas. Tinha me trazido porque não sabia mais o que fazer com aquilo, e porque uma carta de uma mulher morta disse que eu era alguém que saberia o que fazer com a verdade. Eu precisava ser essa pessoa. A gente precisa pensar sobre isso com muito cuidado, eu disse, antes de qualquer movimento. Eu sei. Ela assentiu. Eu pesquisei sobre ele antes de vir. Muito. Uma pausa. Ele comanda a empresa inteira agora, sozinho. Faz parte do conselho de 2 ONGs grandes aqui em São Paulo. A família da mulher dele tem dinheiro e conexões nessa cidade que voltam décadas. Eu sabia. Tinha assistido Ricardo Haddad se tornar progressivamente maior, mais visível, mais respeitado, nos anos depois que a Clara se foi. Tinha visto o nome dele em revistas de negócios, ouvido ele ser mencionado em programas de rádio sobre empreendedorismo, visto a foto dele em eventos que a Clara deveria ter estado, mas não estava. Cada vez que aquilo acontecia, eu tinha me dito que era o luto procurando o culpado, que eu estava projetando, que uma parte de mim queria que alguém tivesse feito algo errado, porque era mais tolerável do que aceitar que a vida simplesmente faz coisas horríveis sem motivo. Isso não quer dizer que não podemos alcançá-lo, eu disse. Quer dizer que precisamos ser mais precisos do que ele. Passamos os 2 dias seguintes vasculhando cada pasta do pendrive, com um método que a própria Clara teria aprovado. Sistemático, ordenado, sem pular etapas. Clarinha ficou no quarto de hóspedes, e de manhã, ela aparecia na cozinha com o caderno de folhas pautadas fazendo listas e anotações numa letra que me parou mais de uma vez, porque era parecida demais com a da mãe dela, a mesma inclinação, o mesmo tamanho das vogais abertas. Eu fazia café. A gente ficava horas conversando sobre o que tinha, o que precisava, o que estava faltando. O que tínhamos era substancial, mas não era suficiente por si só. Os registros financeiros eram claros e comprometedores. As fotografias eram poderosas, mas vulneráveis. Um advogado experiente ia questionar o ângulo da câmera, a qualidade da imagem, o carimbo de hora de um sistema desativado que não podia mais ser verificado. Precisávamos que Ricardo Haddad dissesse o que tinha feito. Eu tinha ensinado por quase 4 décadas. Tinha passado 40 anos tentando chegar em pessoas, entender como funcionavam, encontrar o ângulo certo. E o que eu aprendi foi que a maioria das pessoas fala quando se sente acuada,
Fala para se defender, para controlar a narrativa. E muitas vezes, ao tentar fazer isso, acaba dizendo mais do que planejava. Liguei para ele numa quinta de manhã. Ele atendeu no segundo toque. Não no primeiro, o que teria parecido ansioso. Não no terceiro ou quarto, que poderia significar hesitação. No segundo. Isso me disse que ele tinha visto o meu nome na tela e feito uma escolha consciente de atender. Calculado que atender era mais seguro do que não atender. Isso me disse que ele estava prestando atenção. Hélio, ele disse, com aquele calor de quem aprendeu a usar a voz como ferramenta. Quanto tempo? Como o senhor tá? Tô passando pelas coisas da Clara, eu disse, medindo cada palavra. Tem algo que eu encontrei que eu gostaria de conversar com você pessoalmente. Algo sobre as finanças da empresa, da época em que ela morreu. A pausa foi de menos de 1 segundo. Alguém que não soubesse o que escutar teria passado batido completamente. Claro. O que eu puder fazer para ajudar. Hoje à noite, aqui em casa. Só você. Uma pausa um pouco mais longa. Sem problema. Que horas fica bom? Ele chegou às 19h30 num carro que custava mais do que eu ganhei nos meus últimos 3 anos de carreira. Estacionou na frente de casa com aquela confiança casual de quem está acostumado a chegar em lugares e não pensar muito sobre se é bem-vindo. Usava calça escura, moletom com zíper em cinza chumbo, tênis de marca num modelo discreto, o tipo de roupa que diz, não me esforcei, mas que precisou de esforço. Ele tinha se mantido em forma. O cabelo tinha mais branco do que quando eu o via com mais frequência, mas assentava bem. Dava àquele rosto a aparência que as pessoas chamam de distinto sem examinar de perto o que isso quer dizer. Eu apertei a mão dele na porta. A mão que estive imaginando por 2 dias. Levei para a sala. Ofereci café que ele recusou. Mostrei o sofá. Sentei na cadeira do outro lado e esperei ele se acomodar. Clarinha estava na cozinha, a porta deixada levemente entreaberta. O celular encostado numa caneca grande de forma que a câmera tivesse um ângulo razoável para a sala. A gente tinha testado o posicionamento naquela tarde 2 vezes. Então, Ricardo disse, cruzando uma perna sobre a outra. O que tá rolando, Hélio? Você falou em finanças. A Clara guardou registros, eu disse. Registros muito detalhados. Ela sempre foi assim, meticulosa. Algo se moveu atrás dos olhos dele. Sutil, rápido, mas estava lá. Com certeza era assim, ele disse. Ela era incrível nisso. A gente brincava que ela sozinha valia por 3 contadores. Ela escondeu esses registros, eu disse. Ela estava preocupada com algo nos meses antes de morrer, e ela tomou providências para garantir que cópias sobreviveriam. As contas fantasmas, as transferências, o total desviado voltando 4 anos. Fiz uma pausa. Ela também guardou fotografias do sistema de câmeras do edifício, da noite em que ela morreu. Ele ficou muito quieto. O tipo de quietude que não é calma, que é contenção. Essas imagens faziam parte de uma investigação, ele disse, cuidadoso com cada palavra. O sistema do edifício foi trocado, e os arquivos originais não eram mais recuperáveis, pelo que eu entendi na época. A Clara os recuperou antes disso acontecer, eu disse. Ela era minuciosa. Deixei isso pousar. As fotos mostram você na varanda com ela, Ricardo, não lá dentro. Na varanda, ao lado dela. Ele colocou as mãos nos joelhos com um movimento controlado. Os olhos dele não saíam dos meus. Eu não sei o que você acha que está vendo nessas fotos. Eu não vi nada. A Clara viu. Ela documentou. Ela tomou providências para garantir que isso sobrevivesse porque ela estava com medo exatamente de que alguém tentasse apagar. Eu o encarei sem desviar. Ela estava certa em ter medo, não estava? A voz dele desceu de tom. Ficou quieta e controlada de um jeito que não era suavidade. Hélio, eu entendo que o senhor precisa de alguém para culpar pela perda da Clara. Isso é natural. É o que o luto faz. Mas eu fui quem a encontrou. Fui eu que liguei para o SAMU. Eu fiquei com a família durante tudo aquilo. O senhor apertou minha mão. Eu estava lá.
Você tinha acesso ao box de armazenamento dela, eu disse. Alguém foi lá, antes da minha neta. Encontrou a maioria das coisas que a Clara tinha deixado, mas não encontrou tudo. Ela foi cuidadosa o suficiente para esconder o que importava mais num lugar que quem foi lá não procurou. A mandíbula dele ficou tensa. Uma coisa pequena, mas visível. Eu não sei do que você está falando. Ela descobriu o que você estava fazendo com o dinheiro dos clientes, eu disse. Eram milhões de reais, Ricardo. Ela montou o quadro inteiro. Ela te confrontou naquela noite lá na sua cobertura e você não podia deixar ela sair daquele apartamento carregando o que ela sabia. Ele se levantou. Eu vou embora agora e vou recomendar, como alguém que respeitou a Clara e respeita o Senhor, que você procure conversar com um profissional antes de começar a fazer acusações que você não tem como sustentar. Sinto muito pela perda. Sempre vou sentir. Mas essa conversa terminou. Ela teve uma filha, eu disse. Ele parou. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente dos outros silêncios daquela noite. Ele se virou para mim muito devagar. A Clara teve uma filha que ela deu para adoção há 18 anos, eu disse. Uma neta que eu não sabia que existia até 4 dias atrás. Foi ela que achou o pendrive. Foi ela que trouxe para mim. E ela não é um professor aposentado de 65 anos que as pessoas podem descartar como alguém desorientado pelo luto. Ela tem 18 anos e já entrou em contato com uma repórter do estado de São Paulo, que cobre fraude financeira há 8 anos. O rosto dele foi uma cor que não tem nome educado. Ela também procurou ex-clientes da consultoria, continuei. Aqueles cujos fundos aparecem nos registros da Clara. Pelo menos 3 deles já acionaram advogados. Você está blefando. O nome da repórter é Fernanda Lira. Ela está nessa história há 72 horas. Está esperando minha ligação. Ele cruzou a sala em direção a mim com passos rápidos demais para parecer casual. A voz dele desceu ainda mais. Seja lá o que você pensa que tem, não vai se sustentar. Você é um professor aposentado. Ela é uma adolescente que apareceu do nada. A família Haddad tem advogados que já levaram casos muito mais complexos do que isso até o fim e saíram completamente limpos. Você vai perder e vai gastar tudo que te sobrou da aposentadoria tentando. Eu não desviei o olhar. Talvez, eu disse. Mas ela vai estar livre para continuar, e você vai acordar todo dia sem saber como vai terminar. A porta da cozinha se abriu. Clarinha entrou no cômodo com o celular na mão e o queixo erguido, e aquele traço da avó no rosto que eu tinha começado a reconhecer. Aquela teimosia quieta e firme que não precisava fazer barulho porque estava bem fincada. Oi, ela disse para Ricardo Haddad, com uma calma que custou mais do que parecia. Sou Clara Reis. A Clara era minha mãe. Tudo que o senhor disse nessa sala está gravado e já está em backup em 2 lugares diferentes. O que aconteceu depois não foi cinematográfico. Ele não avançou sobre o celular. Não confessou de repente, aliviado, como se a pressão fosse grande demais para segurar. Não desmoronou. Ficou parado por um momento olhando para Clarinha do jeito que uma pessoa olha quando reconhece algo que achava que tinha colocado para baixo da terra com firmeza suficiente para não voltar. E agora via de uma direção que não tinha previsto. Então ele voltou a sentar e começou a falar. Não para confessar. Pelo menos não de imediato. Ele ainda estava tentando calcular, ainda procurando a jogada, ainda acreditando que havia uma saída se conseguisse enquadrar tudo de um jeito específico. Falou sobre o que a Clara teria mal interpretado. Falou sobre a complexidade dos arranjos financeiros. Falou sobre como as imagens de câmera podiam ser interpretadas de múltiplas formas. Mas Clarinha continuou fazendo perguntas. Perguntas específicas, precisas, com nomes de datas, com valores exatos, com referências a documentos específicos que estavam nas anotações da Clara. Ela perguntava com uma voz quieta que não levantava, que só pedia explicação, pedia que ele confirmasse ou corrigisse, que pedia que ele situasse exatamente onde estava e o que estava fazendo em determinados momentos. E ele recalculava, e tentava outra versão, e ela pedia mais detalhes sobre aquela versão.
E ele recalculava de novo. Ele não confessou ter empurrado a minha filha da varanda naquela noite, mas confirmou estar na varanda. Confirmou que havia uma discussão. Confirmou que o assunto era o que ela tinha descoberto sobre as finanças. Tentou enquadrar como uma discussão que saiu do controle, como uma tragédia que aconteceu num momento de tensão. O que estava fazendo, ao tentar construir essa narrativa, era se colocar numa conversa que antes negava ter tido, num local que antes negava ter estado, num contexto que antes negava conhecer. A polícia chegou 1 hora depois. A Fernanda Lira publicou a matéria na manhã seguinte, com o material financeiro que Clarinha tinha compartilhado e com informações sobre a gravação feita na minha sala. A matéria ocupou a capa do caderno de economia. O processo levou 14 meses. As acusações de fraude financeira foram as mais diretas, porque os registros que a Clara tinha preservado eram impecáveis, e porque 2 ex-funcionários da consultoria vieram a público assim que a história ganhou visibilidade. Pessoas que tinham visto coisas que não sabiam a quem contar. Com a matéria publicada, elas acharam o caminho. O caso criminal foi mais difícil, como era esperado. As fotografias, as anotações da Clara e as declarações gravadas de Ricardo foram suficientes para abrir o processo formal. Os advogados dele contestaram cada peça, questionaram a validade das imagens, questionaram a cadeia de custódia do pendrive, questionaram a admissibilidade da gravação. O que mudou o curso do julgamento foi uma mulher chamada Patrícia. Ela tinha trabalhado como zeladora no edifício de Ricardo por 7 anos e tinha sido demitida abruptamente 6 meses depois da morte da Clara, com um acordo financeiro e um termo de confidencialidade que cobria, como ela descreveu ao próprio advogado quando finalmente foi falar, o que eu vi pela porta da escada na noite de 19 de agosto. Ela não tinha ido à polícia na época porque estava com medo, porque não sabia se seria acreditada, porque o acordo que assinou incluía cláusulas que ela entendia como proibições mais amplas do que eram. Mas ela tinha escrito tudo o que viu na manhã seguinte, numa folha de caderno que dobrou e guardou dentro de um envelope lacrado com os documentos pessoais, com a data escrita de punho próprio, porque não sabia o que mais fazer com aquilo, e sabia que não conseguia simplesmente apagar da memória. Ela testemunhou por 2 horas. A sala ficou completamente quieta enquanto ela falava. Ricardo Haddad foi condenado por homicídio doloso e fraude financeira. A sentença foi de 22 anos. Os advogados recorreram imediatamente, e o recurso ainda tramita. Pode tramitar por anos. Mas a condenação está mantida. E os clientes que tiveram seus fundos desviados estão buscando ressarcimento civil, e o mundo cuidadosamente construído que ele montou sobre a morte da minha filha não existe mais do jeito que existia. Clarinha ficou sentada ao meu lado no tribunal quando o veredicto foi lido pelo juiz. Ela estava usando um blazer de alfaiataria que eu não tinha visto antes. Tinha prendido o cabelo num coque baixo que a fazia parecer mais velha do que era. Quando a palavra culpado foi pronunciada, ela não chorou. Ela soltou um longo suspiro, lento e quieto, e fechou os olhos por um momento inteiro. Depois abriu e estendeu a mão e colocou sobre a minha do jeito que você faz com alguém que você já conhece bem o suficiente para saber o que ele precisa sem precisar perguntar. 3 semanas depois do veredito, ela se mudou de forma oficial para o quarto de hóspedes, com as coisas de verdade chegando de Goiânia em 2 viagens de carro. Livros principalmente. Mais livros do que você esperaria que uma pessoa de 18 anos tivesse acumulado. E plantas. Um número verdadeiramente extraordinário de plantas em vasos de todos os tamanhos que agora ocupam cada parapeito e cada canto iluminado do lado sul da casa. Uma coleção que cresce a cada vez que ela passa numa feira ou numa floricultura e acha algo que ainda não tem. A minha esposa teria achado aquilo absolutamente delicioso. Ela sempre quis encher a casa de plantas, e eu sempre achei que dava muito trabalho. E agora a casa está cheia de plantas, e eu regulo o cuidado com elas como se fosse natural. Clarinha está cursando Direito numa universidade a 20 minutos daqui. Ela me liga do campus com frequência. Às vezes para contar algo engraçado que aconteceu. Às vezes para reclamar de algo que a professora disse e com o qual ela discorda. Às vezes só para falar sobre nada em particular.
Aquele tipo de ligação que não tem assunto definido e não precisa ter. As aulas de contratos são uma fonte constante de frustração que ela narra com um talento para detalhe que me faz rir invariavelmente. Ela come tudo na geladeira. Pede desculpa com sinceridade genuína. Repete na semana seguinte. Nas manhãs de domingo, quando nenhum de nós tem compromisso, a gente senta na varanda com café. Ela no banco de madeira encostado na parede. Eu na cadeira de plástico branco que está ali desde que a casa é minha. E eu conto para ela coisas sobre a Clara. Não as coisas óbvias. Não o que aconteceu no fim. As outras. As menores. As que a maioria das pessoas não sabe que existem porque aconteceram na vida cotidiana de uma família sem plateia. Conto sobre a menina que lia com lanterna debaixo do lençol e fingia estar dormindo quando eu ia ver, tão mal quanto ela achava que estava, e que insistia nessa farsa toda a noite até eu fingir acreditar e apagar a luz do corredor. Conto sobre a adolescente que discutia cada regra, cada proibição, com uma persistência que esgotava e impressionava ao mesmo tempo, até encontrar uma posição que não conseguia mais sustentar, e então ficava quieta e a respeitava. Conto sobre a jovem mulher que tinha mais medo do que a maioria das pessoas soube, que escolheu a coragem de um jeito que nunca foi espalhafatoso, que nunca precisou de audiência. Clarinha escuta tudo. Às vezes faz perguntas pequenas, de quem quer entender mais algum detalhe. Às vezes só fica ouvindo com o copo de café nas mãos, encarando o quintal. Ela nunca conheceu a mãe, mas está aprendendo quem a Clara era, peça por peça, domingo por domingo. E quando ela ri de algo que conta, ou quando ela faz uma observação com aquele humor quieto e levemente seco que aparece às vezes, eu ouço o mesmo riso, o mesmo tom, o mesmo tempo de entrega. É uma coisa que dói de um jeito que não desaparece, mas que não impede a gratidão. Faz um tempo que eu parei de tentar separar essas duas coisas, a dor e a gratidão, como se uma precisasse acabar para outra existir. As duas existem ao mesmo tempo. E talvez seja assim que tem que ser. Tem coisas que eu aprendi com tudo isso que eu preferia ter aprendido de um jeito diferente, mas já as revirei o suficiente para saber que são verdade, e se podem ser úteis para alguém, então vale a pena dizer em voz alta. Quando alguém que você ama se vai, e a versão oficial da história não soa completamente certa para você, preste atenção nessa sensação. Não ignore. Não chame de paranoia antes de examinar com cuidado. O luto distorce muita coisa, isso é verdade, e você precisa saber disso para não deixar o luto te guiar para lugares que não existem. Mas eu me disse por 5 anos que era apenas um pai enlutado procurando culpado para dar sentido a algo sem sentido. E eu estava parcialmente certo. O luto estava lá, a distorção estava lá, mas eu estava errado em deixar esse pensamento me calar completamente. A Clara tinha deixado um rastro porque ela confiava que alguém um dia o seguiria. A minha própria hesitação, a minha própria desconfiança de mim mesmo, quase fez com que ninguém seguisse. Preste atenção no que as pessoas fazem nas horas e nos dias que seguem uma tragédia. Não no que elas dizem, não nos discursos, não nas palavras escolhidas para velório e para missa de 7º dia. No que elas fazem. Quem se move rápido demais. Quem parece já saber a forma das coisas antes que o resto ainda esteja tentando entender o que aconteceu. Quem organiza, quem decide, quem consolida. Eu observei Ricardo Haddad cuidar dos assuntos da minha filha com uma eficiência que eu chamei de gentileza por anos. Devia ter chamado de outra coisa. Um estranho pode ser família num momento. Um só momento, uma porta aberta no meio de uma madrugada chuvosa, pode ser o começo de algo que não existia antes e que, uma vez existindo, parece que sempre deveria ter existido. Clarinha dirigiu 12 horas de Goiânia até São Paulo para bater na porta de um homem que ela nunca tinha encontrado, porque uma carta de uma mulher que ela também nunca tinha encontrado disse que aquele homem saberia o que fazer com a verdade. Eu não sei se eu mereço essa confiança, mas sou grato todo dia por ter tido a chance de tentar merecê-la. E finalmente, e isso é o que mais importa, não espere. Não espere até o momento parecer mais seguro. Não espere até a evidência parecer mais completa. Não espere até as pessoas envolvidas parecerem menos poderosas ou menos protegidas. A Clara esperou, foi cuidadosa, planejou para depois e não teve o tempo que precisava.
Eu esperei 5 anos porque era mais fácil do que não acreditar no que me disseram. Não dê às pessoas que dependem do seu silêncio o presente da sua paciência. Esse presente elas não merecem. São quase 11 da noite agora. Clarinha está lá em cima no quarto dela estudando para uma prova que ela descreveu hoje de tarde, como elaborada por alguém que nunca teve contato com nenhum ser humano de verdade e que, portanto, não tem noção do que é razoável pedir. Eu consigo ouvir, de tempos em tempos, o barulho suave dela se mexendo lá em cima. O rangido específico do assoalho de madeira do corredor quando ela vai à cozinha buscar água. O silêncio de um certo tipo. O silêncio de quem está realmente lendo, e não só deixando a vista passar pelas palavras, que se instalou há pouco lá em cima e ainda está lá. Esta casa não tinha soado como uma casa com alguém dentro há 5 anos, 2 meses e 11 dias. Agora soa. Eu mantenho a foto da Clara na estante da sala, no mesmo lugar onde está desde que ela morreu, num porta-retrato simples de madeira que minha esposa escolheu anos antes. Algumas noites eu paro na frente dela a caminho do quarto e fico por 1 minuto. Ela está com 31 anos nessa foto, rindo de algo que ficou fora do quadro. Aquele riso que começa quieto e vai crescendo, que eu ouço agora às vezes vindo de dentro da cozinha ou do quintal, com um timbre levemente diferente, mas no fundo o mesmo. Ela parece alguém que tem muito tempo à frente dela. Ela não teve esse tempo, mas ela deixou o suficiente para trás. Deixou cartas, deixou evidências, deixou uma filha que nunca conheceu, mas em quem depositou uma confiança extraordinária. Deixou o suficiente para que 2 pessoas que sentiam falta de algo encontrassem o caminho uma até a outra, no meio de uma madrugada de chuva, numa cidade grande, numa varanda iluminada por uma só lâmpada. E isso não é pouca coisa. Isso, de verdade, é tudo.